Olá, boa noite. Vamos começar hoje mais uma live. E hoje é sobre relacionamento fraterno. Oi, bem-vindo, Lucas, convidado de hoje. Vamos esperar um pouquinho as outras pessoas chegarem. Enviando direct para todo mundo. Tá enviando também, Lucas, direct para as pessoas entrarem na nossa live. Aceitar aqui seu convite. A conexão está lenta, né, Lucas? Guardando o nosso convidado entrar aqui. Já aceitei o pedido. Oi, Jamile, bem-vinda. Bem-vinda a todos que entraram. Até agora aguardando o Lucas entrar. Não sei se a conexão dele tá ruim. Oi, Mayara. Lucas, fale comigo se você tá conseguindo entrar. O que que tá aparecendo aí pra você? O que é que tá aparecendo que tá aguardando a sua entrada? Não pode participar. Bem-vindo, Nicolas. Direito consolidado também. Lucas, envia uma mensagem pra mim se você tá conseguindo, pra ver se a gente vai precisar fazer no seu Instagram de novo, se é a sua conexão, se é a minha. Ou sai e entra de novo. Vamos esperar um pouquinho, Lucas. A série hoje, pessoal, sobre laços sociais com o tema relacionamento fraternal, relacionamento fraterno. Com o convidado Lucas Nascimento, psicólogo junguiano. Está boa, está aparecendo erro, né? Envia de novo para mim, Lucas, o pedido, para ver se dessa vez a gente consegue. Meu sinal de internet está um pouquinho fraco. Deixa eu ligar aqui. Bem-vindos, Robinho, Fábio. Estamos aqui nos. E aí, Lucas, cadê você? O que é isso aqui? Veja o que você recebe. Eu enviei para você agora. Bem-vinda, André. Pronto, agora deu certo. Olá, Lu, boa noite. Bem-vindo, boa noite, Lucas. Que bom tê-lo de volta. Igualmente, o prazer é todo meu. Boa noite a todos os participantes também. É um prazer tê-los conosco. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Luísa Magalhães, sou psicóloga clínica, faço formação permanente em psicanálise e sou idealizadora do grupo Sincronia Psi. O Lucas é nosso convidado de hoje, membro do grupo Sincronia Psi também.
Se apresente um pouco para a gente, Lucas, apesar de que você se apresentou em outra live, mas fale um pouco sobre você. O que que chamou a atenção quando eu enviei para você uma lista com os tipos de relacionamentos? Por que você escolheu relacionamento fraterno? E se apresente um pouco, fale da sua experiência. Então, né, eu me chamo Lucas, eu sou psicólogo Hum, clínico, sou sim. especialista em psicologia junguiana, né, trabalho na clínica com adolescentes, adultos e idosos. Então, né, o tema foi um tema que me instigou muito, porque eu Hum, acho que esse tema, né, relacionamento fraterno, eu vejo que é um tema que é pouco disseminado, né? Acho que até assim, até na minha busca, né, na literatura, eu percebi que não tem muitos artigos, pelo menos assim, nas fontes que eu busquei. Então, é um tema que eu venho, né, na minha experiência clínica, eu venho percebido que tem crescido muito no consultório, né? Os pacientes trazem muito essa demanda dos relacionamentos com os irmãos, né? Então, foi por isso que me instigou, que é um tema assim que eu estou encantado. na maioria das vezes, né, Lucas? E nós, como bem-vinda, Sueli, nós, como psicólogos, escutamos muito os conflitos no relacionamento entre os irmãos, ou ao contrário, a união, o amor. O Adler, que é psicanalista, que acabou se desvinculando de Freud, trouxe uma importante pesquisa sobre isso, em que ele falava sobre como se configura quando o irmão é mais velho, quando é irmão do meio, quando é irmão caçula. E no primeiro dia da clínica nós sempre perguntamos, porque a informação é importante, para saber como se funda ali aqueles vínculos sociais, como aquele sujeito se estrutura, porque quando Lacan traz sobre a fase do espelho, em que nós nos identificamos com o grande outro, que são os cuidadores, os irmãos também passam a ser o grande outro. Com a diferença é que depender da cultura, do contexto, da forma que a família se constitui, é uma relação horizontal quando é entre os irmãos, ou seja, de igual para igual. E a relação com os pais, normalmente, existe uma hierarquia, né? Claro que nós não podemos dar certeza de que é assim sempre. Existem diferenças, existem diferentes tipos de estrutura familiar. Às vezes os filhos acabam tendo até mais hierarquia que os pais. Mas, falando assim, pela maioria, o que que acontece? Os pais trazem essa hierarquia, todos nós humanos estamos em contato com esses cuidadores. Precisamos respeitar e sabemos que é um suposto saber, que ele sabe tudo, que ele é um super-herói. E já os irmãos, claro, a depender de cada família, porque algumas famílias, quando o irmão é mais velho, o irmão acaba exercendo o papel do pai ou da mãe. Então, quando uma família se estrutura em que a relação é de igual para igual, aquele irmão, ao mesmo tempo que é muito parecido com o sujeito, também é muito diferente, né? Exatamente. E é muito interessante, Lu, né, quando eu estava fazendo, né, estudando sobre o tema, e aí eu Hum, tava, me baseei num livro, né? Esse daqui, ó. É um livro junguiano. É O Irmão, a Psicologia do Arquétipo Fraterno, de Gustavo Barcelos. E aí ele traz, né, muito, ele traz umas críticas, né, no início da leitura dele, que ele fala que a hum, psicologia, de uma forma geral, hum. ela prioriza muitas relações parentais, né? Sim. A função do materno, a função do paterno, né? As figuras parentais, as influências que essas figuras, né, podem exercer na psique do indivíduo. Só que Uhum, os próprios autores acabam não se aprofundando nas relações fraternais. E aí ele faz uhum, essa crítica, né? E aí ele começa falando das relações fraternais. O que seriam essas relações fraternais simétricas? São relações que existe uma horizontalidade uhum, como ele fala, né? sim, No eixo horizontal, irmão entre irmãos. E aí ele fala tanto irmãos de gêneros diferentes quanto de gêneros similares. E aí ele traz bem interessante que ele fala, né, que essa relação simétrica é uma relação justamente da fraternidade. E aí, como Jung, né, que é o autor da psicologia, que eu sou especialista, em Jung ele traz muita questão dos mitos, né, dos arquétipos. E aí ele fala do arquétipo fraterno. Que esse arquétipo fraterno, quando a gente usa essa palavra constelar, né, ele é ancorado de muitos sentimentos, né, como cooperação, colaboração, né, respeito,
igualdade. Aí ele até traz um pouco o conceito da época da Revolução Francesa, né? Porque na época da Uhum. Revolução Francesa, o modelo vigente da sociedade era o patriarcado. Então eles tinham como regra central esses três, né, que ele chama, né, esses tripés, que era igualdade, fraternidade e liberdade. Então ele diz que a igualdade, a fraternidade e a liberdade fazem parte da relação fraternal. Veja Uhum. essa relação egóica, né, como ele chama. E Sim. esse tema é um tema assim fantástico, porque ele começa a destrinchar, né, os tipos de irmãos, né? Porque Uhum. ele fala o irmão uterino. O que seria o irmão uterino? O irmão uterino teriam filhos que eles são filhos somente da mesma mãe. Então, é aquelas configurações de família, né, que a gente vê muito no dia a dia, de filhos que são só filhos da mesma mãe, não são filhos do mesmo pai. Aí são chamados de irmãos. Sim. O irmão consanguíneo já é o oposto. São filhos que são somente irmãos por parte de pai, né? Que a gente fala assim, é meu irmão por parte de pai, não por parte de mãe. Aí seriam os irmãos consanguíneos. O outro tipo de irmão que ele fala é irmão Colassos. Eu achei esse nome interessante. Os irmãos Colassos são aqueles irmãos, aqueles indivíduos que acabaram comungando o mesmo seio materno, que a gente, no senso comum, nós conhecemos como mãe de leite. Né? Eu Hum. mesmo, na minha experiência pessoal, eu tive, né? Eu nem sabia que tinha esse nome, eu pesquisando, Teve? eu tive uma mãe de leite. E assim, meu irmão de leite, a gente tem realmente assim essa relação mesmo de fraternidade, de irmão, né? Eu tenho esse respeito por ela, eu a considero como mãe de leite, tanto que eu tomo a benção Sim. a ela, né? No Dia das Mães, eu ligo para ela desejando o Dia das Mães. Então assim, eu e meu irmão de leite, nós somos irmãos colaços. E aí ele traz também o irmão adotado. E aí a gente vê muito essa relação, né, muito presente no consultório, né, de Uhum. famílias, né, que dentro daquele sistema familiar existem os filhos biológicos e existem aqueles pais que adotaram aquela criança, outras crianças, né, que é o irmão Sim. adotivo, que pode ser um sistema familiar que todos os membros, todos os filhos são adotivos, outros que também não que sejam alguns adotivos e outros biológicos. E tem também que ele faz os irmãos de criação, né, que são pessoas que não têm nenhum laço consanguíneo e que são criados pela tia, né, e assim são pessoas distintas, diferentes, e aí aquela família, aquela tia, né, assume o papel de cuidadora. E aí ela cuida daquelas crianças e eles, como vivem no mesmo ambiente, acabam, né, cumprindo essa relação de fraternidade, de irmandade. Ele Te fala interrompo. também, Deixa eu diga, rapidinho perguntar para tá, você os irmãos que a vida traz, porque entrou a irmã minha aqui agora, Clarina. Minha que irmã, bom, bem-vinda, que Clary. bom, Bem-vinda a todos que entraram bem-vinda, agora Clara. também. Sueli, a Sueli, Peixe, Dalva, Neuva também, prazer. Neuva é Sueli. minha prima. É, que bom. Então, Lucas, quando as pessoas não são educadas juntas como irmãos e que não é Sim. aquele irmão de leite, que não é irmão adotivo, quando é irmão que a vida traz, que não é consanguíneo, mas que é aquela relação mesmo, fraterna, amorosa, cuidadosa. Sueli, né? Bem-vindo, Walter. Sim, Bem-vindo. me responda essa pergunta e também retorne ao que você estava falando, que eu te interrompi, não foi? Tudo bem, Lu, tranquilo. Vamos lá, seguindo, né? Aí tem o falso irmão, que o falso irmão seria aquele irmão, né? Que ele não é irmão, nem, não é, ele tá naquele sistema familiar, mas ele Hum, não é filho nem do pai nem da mãe. Ele chama o falso irmão. E tem também que são os gêmeos siameses. Eu acho que é isso mesmo, os gêmeos siameses, que são os gêmeos que eles nascem com o mesmo embrião, eles nascem acoplados, né? E assim, tanto que é uma raridade, né, quando acontece isso. Mas aí tem toda a explicação biológica que tem a ver com a questão do gene da mãe. E aí tem cirurgias, eu vi até na literatura, que é uma cirurgia de grande risco, mas sim.
Se aquela criança, aquela família optar pela cirurgia, pode-se fazer a cirurgia. Agora, é uma cirurgia que corre um risco, né? Porque Sim. eles têm que separar esse embrião, né? Então é bem interessante, os gêmeos siameses. E como fica o emocional da criança, né? Que passa por essa cirurgia. É Os pais verdade. também. Às vezes só um sobrevive. Bem-vinda, Maiara e Joana. Boa Bem-vinda, noite. boa noite, gente. Sejam Sim, bem-vindos. Lucas. E tem também no orfanato, né? As pessoas não têm pai e mãe, mas tem as pessoas que exercem a função de pai e mãe, as pessoas que exercem a função de irmãos. E os irmãos são fundamentais para se constituir um vínculo na sociedade. Por isso que quando os pais têm um filho único, é necessário orientar para que se aproxime de primos, para que se aproxime de amigos, para saber lidar com as relações no sentido de inveja, de competição, de simpatia. Exatamente. Porque esses sentimentos, como ele fala, né? Jung fala a sombra do arquétipo fraterno, que existe Uhum, em quase todas as relações fraternais. Então, assim, sim. existe aquela relação de simetria, que é Uhum, igualdade, fraternidade, né? Colaboração, respeito, amor, cumplicidade, mas existe o outro lado, né? Da alma, que é a sombra, é o lado mais sombrio, que é inveja, hostilidade, competição, raiva. sim. E isso é muito presente nas relações fraternais. E é É aquele deslocado sentimento. para relações de trabalho, é deslocado para uma relação amorosa, para uma relação entre amigos, né? Exatamente, exatamente, Lu. Isso acontece muito, né? Porque vamos pensar, né? Uma família com isso acontece muito. Quando tem o filho, né, que é o filho primogênito, que é o filho primogênito, Hum, é o filho mais velho, né? Então, na literatura fala que o filho primogênito, ele tem uma característica muito marcante da organização da família. Ele é aquele que tem uma ligação afetiva muito mais próxima com os pais do que os outros irmãos que vieram após a ele, né? uhum, Então fala dessa característica da ter uma relação mais próxima com os pais. E ao mesmo tempo, uhum, ele é mais voltado para as tradições da família. Ao uhum. contrário do irmão do meio, né, que tem aquela frase, né? Sim. Ah, eu sou o irmão do meio. O irmão do Uhum. meio, segundo Gustavo Barcelos, ele é o mediador. Por que ele é o mediador? Porque ele não é nem o primogênito e nem o filho caçula. Ele está no meio dessa relação, né? Dessa tríade. Então, ele que vai mediar os conflitos, né? Vai mediar a relação, muitas vezes, né? O diálogo entre os dois irmãos com os pais. Né? E o irmão caçula, que é o último irmão, né? Eu ouço muito assim, até a gente ouve muito isso, eu ouço muito no consultório, eu fui o último filho, parece que eu fui esquecido, né? O filho que foi o último a vir a nascer, ou talvez aquele filho que não foi, né, idealizado. O irmão caçula, ele tem um perfil mais de transformador, mais revolucionário, né? Caçula? O caçula. Porque Hum, ele foi o último filho a vir, ele consegue, digamos assim, não ser voltado muito às tradições da família, não ter muito uma relação mais simbiotizada com os pais, porque ele é como se ele é o oposto do irmão do meio e o filho primogênito. Ao sim. mesmo tempo também, o irmão caçula, ele é aquele que traz novas reflexões para a família, é aquele que traz novos pensamentos, né? Os novos paradigmas, é aquele que movimenta o sistema familiar. Hum, Então, assim, é bem interessante essa. Assim, claro que não é algo. Isso é uma especulação, né? Através de sim. pesquisas, tal, que aí os Porque pesquisadores cada história vai fizeram. ser singular, né? Bem-vindos que Exatamente. entraram agora, Ed, terapeuta e Miriam, querida, tudo bom? Então, Lucas, estamos falando aqui, pessoal, sobre relações fraternas na série Laços Sociais. E Lucas, a psicologia junguiana traz muitos arquétipos. E com relação a Caim e Abel, como é que é? Como é?
uma criança que cresce ouvindo essa história, às Pois vezes é, um né? filho único que tem até um receio de que quando os pais prometem que vai vir um irmão, e aí vem aquele pensamento, será que vai vir um filho que é mais desejado do que eu, mesmo que esse filho nunca exista, que nunca venha, o sofrimento de uma criança na iminência de vir um irmão, né? E essa Exatamente. história de Caim e Abel, me fala o que a psicologia junguiana traz. Então, né, a psicologia junguiana traz que é uma relação justamente onde se constela a sombra da relação fraternal, né? Porque se Sim, nós, né, for rememorarmos a história do mito, né, que é o mito judaico-cristão de Caim e Abel, justamente eles eram irmãos, né? Acho que, se eu não me engano, acho que Abel era o irmão mais novo e Caim era o irmão mais velho. Me corrija se eu estiver errado, não sei. Mas assim, eles tinham a necessidade de competir pela atenção do pai, né? Eles queriam serem aceitos naquele sistema familiar, porque eles tinham uma relação muito identificada com o patriarcado, né? Com o pai. E aí eles começam a rivalizar entre eles. E aí Caim começa a tentar, como se fosse assim, barganhar com o pai, assim, disputa de poder. Eu acho que Caim, ele ofereceu um carneiro, né, tentar sacrificar um carneiro para oferecer o pai. E Abel, ele começou a querer oferecer todos os bezerros, todos os né, como é que se diz, os utensílios da agricultura, porque acho que trabalhava na pele, um era agricultor e o outro trabalhava, eu acho que se eu não me engano, era no açougue, um negócio desse. E aí eles começaram, é como se fosse assim, realmente barganhar, né? É quem dá mais, né? Aquela velha hum, frase do senso comum. E aí o que é que aconteceu? O resumo da ópera. Caim mata Abel. Mata Abel por ciúmes. Ele não conseguiu sustentar esses ciúmes, que é um ciúmes que já é um ciúme patológico. Aí Jung já fala, né, que esse tipo de relação fraternal já é sombrio, porque a gente chama na psicologia, quando se mata o irmão, tanto simbolicamente quanto real, é fratricídio. Então ocorreu ali um fratricídio. Então matou-se o irmão concretamente. E ele matou esse irmão e carregou, né, o peso da morte durante toda a vida, carregou né? a marca, né? Na, Exato, metaforicamente se traz que ficou a marca nele, né? Que ele sempre seria reconhecido por isso, sempre seria encontrado e visto por Deus. isso, Uhum. exatamente. E aí já tem, né? É muito interessante esse mito, porque muitos pais contam, né, Lu, aos seus filhos, as crianças já crescem e muitas vezes a gente vê muito no sistema familiar, né? Principalmente quando são crianças. Tem aquele o filho, né? O irmãozinho. E aí, Sim, pouco espaço de tempo, quando aquela mãe engravida, a criança, em algumas situações, começa a desenvolver aquele complexo de rejeição. Agora, principalmente que quando é um tempo muito curto, né? Entre o primeiro filho e o segundo. Assim, uhum. claro que existe o movimento oposto, mas Sim, acontece muito. Ah, chegou esse. Eu era o primogênito, não era só eu, tudo era para mim, a atenção era só para mim, o cuidado era só para mim, as roupas, né, os objetos pessoais era só para mim. O amor era um amor era um amor único. Não o amor não era dividido. E aí, sim. quando entra nessa família, o outro, né, como você falou, a questão, o outro irmão, né, esse outro indivíduo que insere naquele sistema familiar, ele vem como se fosse assim, ele vem para tomar o meu lugar, ele vem para ocupar esse lugar É, que é Lacan meu. traz como invasor. Ah, Mesmo invasor? que esse invasor nunca venha, é como se ele invadisse a vida daquela família. Essa é a sensação que a criança pode ter. Exatamente. O Ah, filho você caçula que nasceu, né? Tomou o lugar do outro de caçula. As pessoas costumam trazer dessa forma. Nossa intervenção como psicólogos é exatamente trazer esse cuidado dessas palavras que ficam marcadas para sempre. E podem trazer muitos traumas na vida do sujeito, porque são frases complicadas que ficam ali martelando no pensamento e que precisam ser ressignificadas e, se possível, não ditas daquela forma. Então, os pais exatamente. precisam ter o cuidado de não fazer comparação,
de saber identificar a forma que cada filho chama atenção, porque uns conseguem chamar atenção a partir do afeto, a partir da linguagem, do carinho, enfim, de forma positiva, e outros chamam atenção de uma forma inadequada. E os pais acabam se afastando dessa pessoa por conta disso, mas é preciso escutar melhor por que que grita, por que que chora, por que é agressivo, por que que se isola. Bem-vindo, seus Exatamente. que entraram agora, Rafa, Rafa, Axé a Bem. Aldo, sim, e mais? Ai, travou aqui. Axé Tem uma Benzinho. pergunta da Lu, É. da Quando Tia acontece o Bem. inverso, ou seja, o irmão caçula é que tem um sentimento de posse da família e rejeição pelo mais velho. É, né, é uma pergunta muito interessante. Né? Deixa eu reler aqui. Sim, Quando acontece o inverso, né? Quando esse irmão caçula é que tem um sentimento de posse. É como eu falei, né? Isso não é algo que não é um padrão. E aí, quando acontece isso, acaba que interfere em toda a relação familiar, o que é né? interessante na clínica, Lucas, quando acontece de que conscientemente a pessoa se sente preferida. E ela Isso. chega na clínica, eu estou contando porque no grupo de estudo que eu participei, a psicóloga contou que isso aconteceu. A pessoa cometeu um ato falho da forma que ela verdadeiramente se sente. Ela falou, eu sou a filha preterida. Ou seja, preferida, pode uma letra. Preterida é diferente de preferida, foi um ato falho. E aí foi trabalhado isso nela e coincidentemente ela era a irmã mais velha. A irmã mais, o irmão caçula tem sentimento de posse. Exatamente. Ela era a irmã mais velha e ela tinha uma dificuldade de se colocar no papel de irmã mais velha. Exatamente. E aí, por isso que a gente vê que não é um padrão, né? Então, assim, Sim, porque isso é uma questão que é muito também da singularidade desse sujeito. Porque antes dele ser irmão, ele é uma alma, né? Ele é um indivíduo, e por isso que é importante ele buscar um acompanhamento psicoterapêutico. Porque talvez não seja só a questão da relação fraternal, mas a relação dele com o mundo, com as pessoas, com os objetos, com o mundo social, né? Então, assim, para a gente também não ficar só focado nessa questão do, né? Ah, por conta do meu irmão, é por uma questão. Não, muitas vezes é por uma questão individual também. O indivíduo precisa fazer uhum. essa reforma, né, interior também. Sim, bem-vindo, Elber. Obrigada. Elber foi meu gerente no Cine Bahia, viu? Ah, Tá que sempre legal! obrigada, Ele é bem. Elber. Excelente pai, trazia muito sobre a relação com o filho. Professor, obrigada, Su, por ter voltado, que você caiu da conexão, né? Ser irmão mais velho é complicado. Você é irmã mais velha, Su? Na verdade, muitas coisas que acontecem na nossa vida se tornam complicadas, até mesmo com uma pessoa que não tem irmãos, né? É verdade. Que é Sempre vai o. aparecer aquela frustração, alguma situação difícil, precisa ser enfrentada. Exatamente. Exatamente, o que não necessariamente é uma relação, né, fraternal. E aí, Uhum. Lu, me lembrei agora de um caso clínico que eu vi no livro, eu achei muito interessante. Que o autor traz, né, que existia, né, duas irmãs, elas eram irmãs, né, que eram filhas do mesmo pai e da mesma mãe, né? Uhum. Elas, elas viviam como se fosse assim, elas não tinham uma subjetividade própria. É como se elas uma vivesse pela outra, né? Elas faziam tudo juntas, tanto que ele fala que quando elas chegaram no período da puberdade, né, que é aquela fase de querer sair para as festinhas de 15 anos, né, que acontece muito, os pais que elas iam juntas, e se uma não quisesse ir, a outra também não ia. E aí elas duas iniciaram, tanto que elas queriam fazer terapia juntas, com o mesmo terapeuta, não pode, né? E aí, para elas foi uma dificuldade, tanto que ele conta aqui no caso, que elas iam juntas para a terapia. E aí ele falou: eu não posso atender vocês duas, eu vou te encaminhar para outro colega. E aí elas queriam que eles marcassem em horários diferentes para uma ir com a outra. Então, assim, uma irmã ia com a outra para a terapia, ficava na sala de espera, e a outra ia na época, no horário da terapia dela. Então, assim, ele fala que essa relação é uma relação simbiótica, né? Que é uma simbiose, existe um entrelaçamento entre essas duas almas. Elas não conseguem, né? No sentido assim, viver a vida delas, porque assim nós
por exemplo, quem tem irmãos, né? Eu sou filho único, mas assim, para quem tem essa experiência de ter irmãos, eles também têm que ter um cuidado para não simbiotizar a situação como elas, né? Eu tenho meu irmão, mas assim, eu tenho a minha relação com o mundo, eu tenho a minha subjetividade, eu tenho os meus gostos, eu tenho a minha visão de mundo, eu tenho os meus conceitos. E meu irmão tem um outro. Então, elas foi um processo assim de longo tempo, né, para elas conseguirem se desimbiotizar, porque chegou um momento que ele falou até aqui no livro que ele perguntou a uma delas: quando você se casar, ou, né, no momento ali da lua de mel, sua irmã irá junto com você? Aí ela parou e pensou, ela disse: eu já pensei sobre isso. Mas ela poderia ir comigo. Até naquele momento, quando elas começaram, né, a namorar, uma namorava pessoas que eram irmãs também e que tinham a mesma relação simbiotizada. Sim. Então elas viviam realmente, precisavam, com o papel dele já foi ao contrário. Não é Hum. afastar. Tanto que ele disse que quando ele foi apresentar isso num seminário lá em Zurique, né, na Suíça, teve muitos psicólogos que questionaram, falaram: mas a relação fraternal não é união, não é cooperação. Seu papel foi o quê? Afastar? Ele disse: não é afastar, porque ali já estava patológico. Então, assim, tudo em excesso faz mal. Elas não conseguiam construir uma identidade própria. E Sim. isso acontece em algumas situações, relações fraternais. Sim, e Rafa falou aqui que possessividade é exacerbada, né? Na verdade, Sim, Rafa, a pessoa que tem essa sensação de posse muitas vezes sofre mais do que aquele que se sente possuído. Então, essa posse, ela pode vir como um sintoma, que é diferente de sintoma médico. Então, sintoma pra gente é, ela precisa se sentir dona do outro, ela precisa ter aquela sensação de posse para lidar com outras questões que talvez ela não saiba nem o que é, como essa sensação de rejeição, essa sensação de perda, de achar que o irmão pode ser mais desejado que ela. A Sueli falou que ser irmã mais velha é complicada, que ela é, e a Shebenzen disse que não, que acha que irmão mais velho não é complicado, porque ela é mais velha e sempre gostou. Para você ver como são as constituições de família, como é diferente, né? A Sueli disse que os mais velhos carregam exato. mesmo sem querer um senso de responsabilidade muito grande e acabam se cobrando muito. Interessante. E aí a gente vê, né, Lu, como as configurações são subjetivas, né? Cada um tem as suas subjetividades, mesmo dentro do sistema familiar. Aí eu tava vendo Ivana aqui, falou, sim, Ivana falou, por que os pais cobram mais do mais velho? Cresci ouvindo, você é mulher, irmã mais velha, tem que ser exemplo para seus irmãos. esse é um ponto interessante, porque os pais cobram dos irmãos mais velhos. E aí eu tava vendo, né, para complementar um pouco a que Ivana trouxe, é que na Hum. literatura traz um ponto importante, que muitas famílias acabam, pelo fato de ser o primeiro filho, o ser o mais velho, tanto cronologicamente, né? Eles acabam atribuindo a responsabilidade daquele irmão, ele passa a não ser só um irmão, mas um pai ou uma mãe. E isso a gente vê muito em algumas famílias, né? Principalmente famílias que têm muitos filhos, o irmão mais velho ele acaba cuidando dos irmãos menores, é como se fosse uma cadeia, né? O O irmão irmão mais caçula tem que ficar para cuidar dos pais, porque nasceu por último, é mais novo, não vai formar família cedo. As pessoas também têm essa idealização, né? Bem-vindo, exata, Miquel Ciara. Você falou, Lucas, Luciara, sobre esse exemplo da relação simbiótica das duas irmãs. E o psicólogo Alfred Adler, psicanalista, né, que queria fundar essa psicologia da individuação, que é individualizar o sujeito, ou seja, a construção da subjetividade, falando sobre a relação de irmãos, que os irmãos trazem isso. Como eu falei no início, aquela sensação que aquele outro muito parecido comigo, aquele outro que sou eu, mas aquele, ao mesmo tempo, aquele outro que não sou eu, que é muito diferente de mim. E é importante trazer também, Lucas, quando uma pessoa tem um irmão que tem alguma limitação física, intelectual, cognitiva, que pode ser mais novo e às vezes se sente no papel de pai também, de cuidador, é verdade. Isso mesmo aí que ele é um mesmo que tenha nascido depois, né? sim, sim, exatamente. É uma coisa, um tema bem interessante, Luiz, que você traz. Sim, a gente pode Acho que a trazer gente outra live, né? seria uma live específica para esse tema. E a gente vê Sim, muitas comparações, né? É verdade. E o filho, realmente aquele filho que tem um déficit cognitivo, né? Algum tipo de déficit intelectual,
muitas vezes o irmão ele acaba assumindo mesmo esse papel de cuidador, essa preocupação com aquele irmão que tem uma limitação física, né, psíquica. E Uhum, aí, se não tiver se não tiver um cuidado, aquele irmão acaba assumindo a função do pai e da mãe, né? E aí uhum. a relação de irmão fraternal acaba tendo esse conflito nos papéis, né? Que nem ele Sim. fala das pessoas. Sim, estamos falando de uma forma mais diagnóstica, mas trazendo para o geral, em que todos nós temos limitações e que às vezes numa relação o irmão se coloca também como precisar cuidar daquele outro que tem determinada limitação, como por exemplo, uma dificuldade de gerir conflitos, uma dificuldade de falar em público. Todos nós temos limitações. Sim. Ó, Lu, tem uma pergunta aqui, uma Sim. contribuição de Ivana. Ela fala que meu irmão praticamente não fala comigo. Temos problemas sérios de relacionamento. Mas a psicóloga, né, acho que a psicóloga dele me disse que o que ele sente por mim é amor negativo. Isso existe? Amor Hum, negativo. primeiro é ver como a psicóloga trouxe, né? Porque nós sabemos o que dizemos e não sabemos o que o outro escutou. Isso. Eu acho um pouco improvável que a psicóloga tenha falado dessa forma, dele sentir um amor negativo. Bom, mas É, eu posso interpretar isso como amor e ódio estão na mesma moeda. Amor não é o contrário de ódio. Amor e ódio são a mesma coisa. O contrário de amor vai ser indiferença. Então, se sente um amor negativo, às vezes é a sensação, né, se traz assim nessa frase amor negativo, é uma sensação do amor não correspondido, é o ódio. Quando alguém disser que te odeia, pode ter certeza que existe amor aí. Então, foi aquela o sensação, oposto. isso é aquela sensação de um amor que não é na mesma probabilidade. Então, é uma relação que precisa ser compartilhada com a família, né, no ambiente íntimo, no ambiente, no consultório psicológico, se possível. E muitas vezes os irmãos não se entendem por causa da configuração familiar, enquanto que os pais, não por querer, porque não existe uma receita de bolo pronta para educar um filho, mas porque os pais muitas vezes mostram determinada preferência pelo outro, né? Ou um tio, ou até um professor, as pessoas em que se confia no olhar, às vezes na própria fala, as pessoas às vezes falam mesmo. Ah, eu gosto mais de tal filho porque ele me dá mais atenção. Ah, porque é o meu primeiro filho. Ah, porque nós temos mais afinidade. Sim. Nas relações nós desenvolvemos mais afinidade ou menos afinidade com os outros, só que numa relação entre pai, mãe, filhos, ou os cuidadores com a criança, é complicado se isso vem à tona. Então, precisa Exatamente. saber manejar, né? Quando a criança tem um conflito com a outra. Não ficar do lado de uma e não do lado de outra. Tentar ficar ali imparcial. É saber manejar aquele momento ali. Exatamente. E aí, Lu, complementando um pouquinho a pergunta de Ivana, né, que ela traz um tema bem interessante, né, que seria a Hum. sombra do irmão, né, que seria esse Ivana aspecto é até benzer, né? Ou não? da Shebenzen, e isso é a mesma pessoa, Porque tem Ivana aqui também, eu acho. tem? Tem Ivana aqui Porque também. a É, eu acho que. Shebenzen é a loja dela, Ah, são a mesma, hum. Aí, e o que ela Obrigada, traz, cara. Que bom que você está gostando. Sim, fale. Ciara, prazer, Luciara, minha prima também, Sim. pessoas especiais aí. Sim, aí ela Hum. traz essa questão do irmão, eu acho que ela traz, aí é como se configura a questão da sombra dessa relação fraternal, como eu tinha dito antes, né? Esse Sim. aspecto negativo, né? Essa parte sombrio da competição, do julgamento, da rivalidade, né? Assim como o mito de Caim e Abel. Isso é uma relação de fratricídio, né? Existe essa competição entre essas figuras, né, de fraternidade. E isso aí, como você falou, isso aí acaba, ó, isso tem a origem principal disso, é a relação com aqueles pais, né? É como aqueles pais, né, conduziram o processo de criação desses filhos. E aí, muitas vezes, os pais, né, muitas vezes por uma forma de achar que é certo aquela conduta ou aquele posicionamento perante aos filhos, inevitavelmente pode causar um processo de
de uma relação aí muito mal resolvida entre esses irmãos. Então, os Uhum. pais, de uma forma, né, inocentemente, em alguns momentos, acabam até respingando e transferindo essa relação para esses irmãos. E aí, por isso que Ivana fala, né, essa dificuldade de convivência. E aí, eu penso que tem que entender a origem disso. Qual foi a origem desse conflito? De onde começou esse conflito entre esses irmãos? Então, isso aí já é um outro processo. É que E aí, às vezes, a depender da situação, é mais importante se afastar dessa convivência, sim, enquanto algumas questões podem ser elaboradas na vida de cada um, para que, se possível for no futuro, se houver o desejo de ambas as partes, a aproximação novamente. Porque no senso comum se diz, você tem que perdoar, perdoe logo. Perdoe, você vai se sentir mais leve, perdoe vai te fazer bem. Mas perdoar não é algo que nós determinamos, não é um sentimento que nós dizemos, vamos perdoar agora e pronto. Claro que a falta de perdão pode trazer um envenenamento, né, para a própria pessoa que fica ali cultivando aquele rancor. A própria ciência comprova em que alguns cânceres são desenvolvidos porque a pessoa guarda muitos ressentimentos, não fala sobre o que sente, e se afasta das pessoas e sente muito ódio. O ódio faz mal, sim, a falta de perdão também pode fazer mal. Só que é um processo individual, é de cada um. E aí, quando o Adler fala sobre a importância da relação entre os irmãos, a psicologia junguiana trouxe essa explicação sobre Caim e Abel também, e a importância, então, de que as relações sociais entre todos da sociedade, a religião traz isso, que todos somos irmãos, as várias religiões trazem essa fala, e que o ideal é que essa relação seja construída na família, de saber competir, de saber lidar, de se sentir empático com o outro, e o ideal é que se torne também na sociedade como todos iguais, né? Aquela sociedade mais horizontal. exatamente. E aí você traz, né, o conceito religioso, que é Uhum. o que a gente chama, né, as pessoas que têm essa vivência religiosa são considerados irmãos de alma, né, ou irmãos espirituais. E não são pessoas que elas têm o mesmo laço consanguíneo, né? Elas não são filhos dos mesmos pais, das mesmas mães, mas elas acabam, né, dentro daquela instituição, dentro daquele grupo religioso, comungando dos mesmos princípios religiosos. Eles estão ali, que a gente diz, as pessoas que são religiosas falam, é um grupo fraternal, né? Um grupo onde pessoas se unem e começam a construir essa relação de afeto, de carinho, de respeito, como também pode acontecer quando se constela a sombra, aos sentimentos inversos, que é a competição, a dificuldade de convivência, a dificuldade também de aceitar o outro como ele é. Porque esse é o ponto. O outro é o outro. Eu sou eu, você é você. Somos pessoas diferentes, né? Temos histórias de vida diferentes. E aí, imagine dentro de uma família, na chegada desse outro que vai vir, né, que como você falou, para a psicanálise é o invasor, né, é bem interessante que metaforicamente é alguém que está adentrando naquele campo ali, né? Então assim é alguém que vai vir com características, personalidades diferentes. E quando acontece na família, eu vejo muito isso, assim, nas minhas experiências, tanto de clínica quanto na própria experiência da vida pessoal mesmo, que existe aquele filho que é o filho preferido, né? Aquele filho que atende às expectativas dos pais. E aí vem aquele irmão que é totalmente oposto. É aquele irmão que vai por um outro caminho, é muitas vezes aquele irmão que fala assim: eu não me sinto pertencente a essa família. Eu já ouvi muito essa frase. Essa família não é minha. Eu não, eu olho para mim, meus irmãos, eu olho para os meus pais, eu não me vejo naquela família. É aquela frase, né? O patinho feio. Né? Ele se sente deslocado. O que na E verdade é um cisne lindo, né? isso, exatamente. Obrigada pela sua contribuição. A Livana falou mais. Obrigada por compartilhar conosco. Obrigado, Ivana. Gratidão. Ela falou que acha que o Psi falou sobre essa questão da sombra, Lucas, que como se ele admirasse tanto e não consegue ser ela. Então isso dá raiva nele, mas esse ódio vem do amor e admiração que ele tem.
Exatamente. O que a psicologia junguiana traz como sombra, a psicanálise vai trazer como um mecanismo de defesa para lidar com a ansiedade, que é a projeção. A projeção nada mais é do que o ciúme, do que a inveja, o que é que o outro tem que eu não tenho, que eu queria ter, ou a característica que o outro tem que incomoda, que eu tenho também. E aí ela falou também que acha que esse conflito é mais espiritual e que optou por afastamento. Pronto, respeite-se em você, é o que tem para o momento. Então, não se cobre tanto, é esperar o tempo aí. Importante que ambos estão em processo de acompanhamento psicológico. Exatamente. E muitas vezes o afastamento talvez seja o caminho mais assertivo, né? Foi o caminho que ela escolheu. Então, talvez nesse momento, essas duas almas, né, precisam se afastar, entender, eles vão, né, seguir caminhos opostos, vão construir vidas opostas, né, vão construir amizades opostas, mas talvez seja um processo, até um processo de compreensão, sabe, um processo de elaboração, né, dessa situação, desse sentimento, porque o sentimento ele não surge do nada, né? O Uhum. sentimento ele tem um ponto de gatilho, né? Sim, Ele tem, pessoal, só sim, termine para eu falar uma coisa. tem um ponto de gatilho, tem uma origem. Sim, é que, assim, eu fico muito sentida por estar sendo online, não estar sendo presencial, porque seria o ideal agora um grupo de apoio. Então, Ivana, você compartilhou conosco sua vida. Se você preferir, nós não deixaremos essa live gravada, porque você vai ser exposta. Eu acho melhor o Lucas nem gravar, nem deixar gravada, né? Eu Mesmo que também eu não autorize, o que você acha? Porque a Luciara, ela também está falando aqui coisas íntimas. Nós podemos ler também, que tem poucos participantes também, são coisas importantes para ser ditas via direct, no momento de um acolhimento. Uhum, sim. Tudo que eu queria era poder abraçar vocês agora, gente. Fazer uma dinâmica bem legal, bem aliviante, né? São os gostinhos de alívio que nós proporcionamos, às vezes, nos nossos eventos presenciais, né, Lucas? ou saudades, viu, Lu, dos nossos eventos, das nossas rodas de conversas, das nossas Sim. vivências. Uhum. Você autoriza, então, Ifano, que deixe gravado, porque seu nome foi citado e tudo. O de Luciara, nós não lemos em voz alta, mas, Exato. Luciara, sinta ser abraçado por esse momento difícil, de dificuldade. Mas o que eu posso trazer para você é que todos nós humanos precisamos lidar com diversas frustrações na nossa vida. Nem sempre a família que nós nascemos é a família ideal. Nem sempre conseguimos ter o que fazer, mas podemos criar instrumentalização para saber o que fazer. Então, são dores que talvez persistam, mas é como lidar com essa dor. E o que é que se pode fazer com isso, né? Já que essa dor vem, que alarme é esse? Porque essa dor, ao mesmo tempo que ela proporciona um crescimento, ela também vai te dizer que algo está errado, algo tem que ser feito, e isso pode partir de um movimento. Imagine você estar sentado em um lugar que está te machucando, você vai precisar levantar e sentar em outro lugar. Quando você se senta em outro lugar, você vê as coisas numa outra perspectiva, você vê aquele ambiente físico de um outro jeito. Exatamente. E Bem-vindo, a Bernardo, e própria todos que entraram. Não pude citar o nome de todo mundo, mas todos bem-vindos. Marina, né? Então, oi? Marima, acho que é Marima. Obrigada, Su, você também. Sejam bem-vindos, gente. Que bom tê-los aqui conosco. É um Como vocês prazer. estão pensando? Pena que tá perto de acabar, né? Oh, que pena. Passa tão rápido, Lu. Ah, sou filha de professores, Su, verdade. Tô aqui me lembrando deles o tempo inteiro. Tô falando de relação entre irmãos. Ah, Lucas, estudar isso. Eu tava me estudando. Eu sou filha caçula, gente. Ah, você é filha caçula, Lu? Filha caçula, bajulada, paparicada, sim. Então você é o próprio experimento. Você tem a Eu super vivência me trouxe, tá o tempo todo querendo te falar isso. que legal, que interessante. Ela é Uhum. filha de professor. Oh, gratidão, Sueli. E eu fiquei, assim, curiosa, porque você é filho único, né? Aí eu disse, como é que Lucas vai trazer essa. Mas sempre tem um irmão na vida, né? Que você compartilha, que você sabe que pode contar com um irmão.
E que também é aquele que é rival, que sempre existe na nossa vida, alguém que é rival, alguém que compete. Então você deve ter também experiências de relação com irmãos. Eu tenho várias, tenho com meus irmãos, com amigos, com colegas, porque nós acabamos deslocando para outras relações, né? Exatamente, Na verdade, se a gente for olhar, quando a gente faz parte, né, de um grupo, de uma tribo, né, que onde fala muito nas metáforas tribo, grupo, que são os grupos sociais, acaba sendo uma relação fraternal. Principalmente quando tem aquele grupo que você de amigos que acaba comungando, né, os mesmos gostos, ideais, valores, mas pode acontecer dentro daquele grupo, aquela relação, né, fraternal, simbólica, de acontecer o inverso, de constelar a sombra. E justamente isso, eu fiquei me perguntando também, eu disse, nossa, eu sou filho único, mas assim, me instigou, sabe? Eu acho que tem um aspecto assim na minha vida que eu sempre quis ter um irmão, né? Mas Sim. eu tive, né, na minha vida irmãos de alma, né? Pessoas que cumpriram essa função de irmão, né? Eu tive duas Uhum, primas que foram como irmãs para mim, que eu tenho um carinho uhum, muito grande por elas. Então, sim. justamente entra nesse conceito daqueles que a gente chama, né, os irmãos de criação. Hum. Ivana falou que situações mais leves como essas, acredito que as experiências como as minhas precisam ser compartilhadas para ajudar mais pessoas. Verdade, contribuiu bastante. Eu tenho certeza que as pessoas que leram e que. Porque as palavras são um caminho para a cura, né? Tanto na leitura como na escrita. Então, estamos todos trabalhando essa cura aqui. Essa possível cura, né? Cura entre aspas, que a cura não existe, mas um caminho de ressignificação. Fazemos sim essas lives. A próxima semana será no mesmo horário com o tema relacionamentos virtuais. Também vai ser muito rica a contribuição de vocês, se vocês puderem participar. Vai ser com o psicólogo Marcos Alves. Marcos Alves é coordenador da pós-graduação da Nobre Assessoria Organizacional em Terapia de Casais. Inclusive, tem outras psicólogas aqui que não fazem parte do grupo Sincronia Psique. E se quiserem contribuir e compartilhar conosco algum conhecimento e participar de alguma live, fiquem à vontade para falar conosco, tanto comigo como com o Lucas, para fazer no Instagram de vocês, no meu, enfim. Mema também, que se quiser participar, Mema Santana, todos que estão aqui, mesmo que não sejam psicólogos, que não sejam da área de saúde, se quiserem participar de algum momento, de alguma contribuição, falar sobre algum conhecimento, alguma experiência, fiquem à vontade. Eu adoro fazer live, me descobrindo, foi o Lucas, descobrimos agora como é bom fazer live. Vamos fazer Estamos também outras estamos experiências no Google Meet. nosso grupo Sincronia PC, gente, a casa é nossa, viu? Sempre cabe mais gente. Hum. Então, se Sim, Bernardo, amigo de Rodrigo, não sei se ele está aqui ainda, ele entrou também. Está convidado também, Bernardo, para fazer uma live. Ele fez uma live com o Rodrigo. Não sei se ele já saiu, se quer fala e me conte aí dessa live que teve. Sobre mecanismos de superação para lidar em período de pandemia. Foi algo, não lembro, na quarentena, né? Não lembro exatamente qual foi o título. E também como irmão de Rodrigo, ele. Tomara que ele esteja aí ainda. irmão Colega de de. alma. Sim. João Bosco Pires, bem-vindo. Está entrando agora, mas a live vai ficar gravada. Se você quiser assistir depois. Como foi para você, Lucas? Estamos perto de encerrar, faltam 6 minutos. Pessoal, se vocês quiserem enviar mais alguma pergunta, dúvida, sugestão. E como foi para você hoje, Lucas? Filho único, falar de relação fraterna, me conte. Olha, sinceramente falando, eu fiquei encantado. Ao mesmo tempo, né, eu fiquei assim impactado como essa relação é uma relação muito forte, muito intensa na vida das pessoas, né? E Sim. aí eu fiquei, né, me projetando, no caso, Uhum, imaginando como é conviver com um irmão, você ter alguém dentro da sua família que não é você, que é uma outra pessoa, né, que tem toda a sua personalidade, seus aspectos psíquicos, e uhum, com, ao mesmo tempo, isso de convivência, né, de você conviver com esse outro que está dentro da sua família, que faz parte da sua família. E, ao mesmo tempo, também, como é lidar com quando constela a sombra, né? Quando constela esse aspecto de rivalidade, de raiva, de ódio, de conflito, porque as pessoas, Lu, tem muito, eu já ouvi muito isso, viu? Ah, ser filho único é ótimo. Ser filho, ao mesmo tempo, as pessoas criticam, né, algumas pessoas que eu conheço,
Ah, mas não, os filhos únicos, Lucas, são pessoas egoístas? Aí eu pergunto, eu poderia ser até uma próxima live, né? Falando sobre o filho único, Sim. né? E Uhum. aí eu sempre me questiono sobre isso, né? Porque as pessoas trazem muito esse conceito, né? Ah, o filho único, a atenção é concentrada nele, o amor é concentrado nele, a educação é concentrada nele. Então, assim, ele é uma relação, né? Uma tríade, né? O pai, a mãe e o filho, né? Eu falo de uma família tradicional, mas também tem outras configurações familiares, as famílias homoafetivas, né? Família de um pai ou só de uma mãe. Então, Uhum. assim, esse filho único, ele tem, né, ele é como se fosse o centro, né, o protagonista do cenário. Só que Sim. depende muito, por isso que eu falo, do manejo da educação desses pais. Como esses pais vão manejar a educação dos filhos, né? Assim, minha Uhum. mãe teve muito cuidado e felizmente eu tive uma relação de amigos, irmãos de alma, justamente para trabalhar esses aspectos em mim enquanto criança, de saber dividir, de saber ser colaborativo, de saber ser cooperativo, né? Mesmo não tendo irmãos. Então, assim, os pais, né, aqui presentes, tal, ou os pais, ou os filhos, né, que são filhos únicos, eles não são, não tem, acho que é muito a questão do manejo, eles não são considerados egoístas, né? Isso não é uma regra geral. Claro que pode acontecer. A mesma coisa Uhum. também pode acontecer com filhos com pais que têm outros filhos, né? Pessoas que têm outros irmãos. Então isso depende muito. Eu acho que a função principal é como é a origem dessa educação, né? Tanto que a gente ouve muito falar, né? Que os sintomas dos filhos são os pais. Até mesmo antes dos filhos nascerem, a psicanálise traz, quando aquele filho está sendo idealizado, quando ele ainda não está, não foi fecundado, já existe ali um provável filho que vai nascer com algum sintoma dos pais. Bem-vindos aos que entraram agora, Dalila, Júlia, Augusto, E a- Su, você quando quiser fazer, quando tiver no seu tempo, sinta-se à vontade, será muito bem-vinda para fazer uma live se quiser. Tamires, bem-vinda, Rodrigo também, que entrou agora. Pessoal que entrou agora, vai ficar gravada essa live. Temos 2 minutos agora para terminar. Obrigada, Ivana, que bom que você gostou. Bem-vinda, Ana. Obrigado. Pessoal, eu espero que vocês tenham se sentido abraçados pelo nosso olhar, pela nossa voz, porque nós não podemos escutar vocês aqui em live. Queríamos muito que esse evento fosse presencial, pelo conteúdo que vocês trouxeram, que foi muito significativo, foi muito íntimo e também é de uma beleza poder compartilhar esse momento. Obrigada pela confiança. E eu peço a todos vocês que mantenham sigilo também sobre alguns diálogos que houveram, né, que não lemos em voz alta. A live vai ficar gravada com autorização de Ivana, porque ela compartilhou também coisas pessoais. Mas a nossa recomendação, pessoal, é que se existir alguma angústia, algum sofrimento, se nós tivermos falado sobre algo que tenha mexido com vocês, que nos procurem para falar via direct, para se sentirem acolhidos. Porque nós não gostamos de oferecer um evento em que vocês fiquem mexidos e que não saibam dar conta depois, porque alguns temas mexem mesmo conosco como seres humanos. Na faculdade de psicologia nós assistimos alguns filmes, né, Lucas? E voltava Exato. para casa com aquele filme, com determinado tema que foi estudado, e não dava tempo do professor acolher, eram tantos alunos. Então, por isso que é importante de nós, estudantes de psicologia e psicólogos, fazermos o acompanhamento psicológico, né? Exatamente. É essencial, né? Como é que Uhum. nós, né, enquanto psicólogos, como é que nós iríamos cuidar dessas almas, né, que nos procuram? Se nós não Sim. olharmos para nós mesmos, né? Antes de Uhum. cuidarmos dos outros, precisamos cuidar de nós. Né? Então, é Sim. importante. Isso deveria ser uma regra, né, Lu? Uhum. Mas é extremamente importante. Então, Sim. gente, já está no finalzinho, né, Lu? No Então, finalzinho, porque entre 8 e 1, eu acho, por causa da conexão. Que entrou agora, uma bem-vinda, mas vai ficar gravada no meu Instagram no direct. Fique à vontade para assistir. Pessoal, amanhã eu vou fazer uma live sobre transtorno depressivo no Instagram de Lari Monteiro. E eu acho que fica no meu também. Acho que vocês conseguem entrar pelo meu. Vai ser amanhã às 18 horas. Próxima semana, a série Laços Sociais,
que vai ser com o tema relacionamentos virtuais. Estou aqui, ó, com água na boca para fazer logo. 28 segundos restantes eu vou encerrar para a gente não ficar sem conseguir gravar, tá bom? Tá bom, gente. Boa noite, Tá beijo, Lucas. Boa Sinta-se noite. abraçado, muita energia te abraçando, que nunca mais a gente se viu e se abraçou. É Hoje é verdade. sábado, fiquem em casa, aproveitem para assistir a live, quem não assistiu, para passar esse tempo aí nessa troca de conhecimento. Beijo, beijo a todos, 8 Beijo. segundos, vou encerrar. Gratidão a todos. Sejam bem-vindos. Obrigada. Beijo.